Muito bem, estamos começando mais um Café com o Vereador. Prazer ter você em nossa companhia e nossa audiência. Em mais um programa que, é claro, acontece e é exibido aqui pela TV Câmara, canal 5.3 e também pelo canal da TV Câmara no YouTube, além das nossas redes sociais. Nosso convidado do Café com o Vereador desta semana é o vereador Odair Ferreira, ele que é natural da cidade de Capitão Enéas e veio para Montes Claros aos 5 anos de idade, está no seu primeiro mandato, também tem muita experiência trabalhando em setores públicos da cidade e também trabalhando como educador social. Vereador, muito obrigado pela sua presença em nosso programa. Obrigado eu pela oportunidade de estar passando para o público um pouco mais do nosso mandato, do meu conhecimento e da minha pessoa, né? Para que aqueles que ainda não me conhecem possam conhecer mais um pouquinho e também saber diferenciar quem é Odair, quem é Aldair, quem é Odair, quem é Alair. Né? Então, é uma confusão muito grande e eu sou, muito prazer, sou Odair Ferreira. É mesmo, bem pensado, viu, vereador? São muitos nomes parecidos, né? E agora a gente vai falar com o Odair Ferreira. Bom, vereador, o senhor natural da nossa querida Burarama, eu chamo assim porque tenho parentes lá e a gente gosta muito desse nome, mas Capitão Enéas, uma cidade que nasceu muito bem planejada, né? E uma cidade que promete muito futuro. Eu sou natural de lá, vindo para Montes Claros. Oh, que bom. Capitão Enéas é uma cidade que está no meu coração. Na verdade, eu sou natural de um distrito que chama Santana da Serra, um distrito também de Capitão Enéas, onde com muito orgulho eu nasci, minha família toda de lá, e vim muito cedo para Montes Claros, né? Vim para cá com 5 anos, mas nunca perdi meus vínculos com aquela região, né? Aquelas questões ali de férias escolares, a gente está sempre lá, 1, 2 meses no ano. Então, eu sou montes clarense, me considero montes clarense, mas a minha cidade natal, o meu vínculo familiar, minhas lembranças, as minhas memórias estão todas em Santana da Serra, no qual eu aproveito a oportunidade para poder mandar um abraço a todos e dizer do meu carinho especial que eu tenho por essa região. E um abraço também a um dos principais prefeitos da região, que é Reinaldo Landulfo Teixeira, o atual prefeito de Capitão Enéas e, por sinal, muito amigo meu. Muito bem, tá aí então, né? Bom, o senhor formado em Educação Física? Sim. E como é que foi a atuação nessa área, né? Eu me formei em um curso superior em Educação Física, mas, assim, eu tenho muita bagagem em outras áreas, claro, porque eu atuei muito pouco como profissional de Educação Física, né? Tem um trabalho que nós desenvolvemos que foi muito importante para alavancar assim, as minhas pretensões políticas, que foi o Poupança Jovem. Foi um programa do governo do estado de Minas Gerais, onde concedia um benefício de R$3.000 para os alunos no final do ensino médio. E eu tive a oportunidade de trabalhar em todas as escolas da região do Grande Delfino, ali no Levi, no Colégio Tiradentes, então no Salvador Filp e outras escolas mais. Então tinham aproximadamente uns 5.000 alunos e a gente trabalhou muito com essa juventude dessa região, através de sendo educador social e também algumas atividades na área de educação física também. Um trabalho muito gratificante, onde a gente pode estar conhecendo de perto a comunidade escolar, os seus anseios, as suas necessidades, não só dentro do processo ali da educação, mas externamente também. Verdade. Inclusive, vereador, esse trabalho como educador social possibilitou entender melhor assim, a perspectiva do jovem para o futuro, né? Exatamente. Então, a prova disso é que hoje 2 dos meus assessores são ex-alunos meus dessa época, né? Então, a gente trabalha muito nessa linha e essa parte social, ela tá dentro de mim. Eu participei muito tempo da Renovação Carismática Católica de Montes Claros, na época do Monsenhor Tadeu, né, que foi um passo muito importante na minha vida. Ali era um grupo de oração que chamava Jesus Jovem ali na Catedral, sabe? A gente estava no início da Renovação Carismática, chegando em Montes Claros, e eu tive o prazer de participar do núcleo desse grupo também. E ali eu acho que não existe fé sem obra e não existe também oração sem ação. Então aquelas orações faziam com que a gente
tivesse uma ação também dentro das comunidades. E quando você conhece a Deus, você não fica de braços cruzados, você tem que colocar aquilo ali à disposição das pessoas. Porque eu acredito muito que o propósito nosso nessa vida é de servir. Se você está aqui e não faz diferença na vida de ninguém, você não está existindo, né? Eu acho que isso é uma missão de cada um de nós, e na política isso se faz mais necessário ainda. A política ela só é boa quando você consegue dar um retorno para aquelas pessoas que confiaram em você, que olham para você com esperança de conseguir algo melhor na sua comunidade, na sua cidade, no seu estado, no seu país. E é para isso que a gente está aqui, é para poder servir. E eu acredito muito numa frase do seguinte: a política é boa, depende de quem faz. Muito bem, né? Ainda nessa área, vereador, o senhor atua como desportista e vem atuando como desportista. Como é que o senhor vê, né, esse setor assim, da nossa sociedade? Essa é muito interessante, que eu acho que eu tenho que falar aqui agora. Meu pai ele foi um dos maiores desportistas da cidade de Montes Claros. Manuel Borges, lá da região do Grande Delfino. Então, essa questão de campeonato vaziano, de campeonato amador, eu cresci, né? Eu cresci, meu pai me colocando nos ombros para poder ajudar a colocar rede no gol, né? Pegar cal para poder ficar marcando o campo. Então, aquela região ali, principalmente o Mocão, eu cresci dentro do Mocão. Eu acompanhei todo um processo de um sonho daquele Mocão sendo realizado um dia. Fiz uns vídeos aí antes da eleição, falando exatamente isso. O que as promessas políticas causam na vida das pessoas? Verdade. Nós fizemos uma simulação de uma partida de futebol entre Internacional e Magalhães, que era o principal clássico da região, e meu pai era o técnico e o fundador do Internacional. Então, era o que movia aquela região. Era o principal clássico daquela região. Você não encontra lá hoje uma pessoa que foi um jogador de futebol que não passou por um desses dois times. Verdade. Né? Então, isso está dentro da gente. E como profissional de educação física também eu atuei, joguei também. Né? Mas assim, essa veia futebolística, essa veia no esporte, a gente já nasceu com ela. É verdade. Né? O jogador de futebol ele já Tá no nasce sangue, sabendo, né? ele aprende mais a tática, porque a parte técnica ele já nasce sabendo. É verdade. Né? Então, a gente tem uma esperança ainda de que esse Mocão seja construído um dia. Eu não faço promessas, eu não levanto bandeiras em algo que não seja concreto. Eu tenho uma ligação muito grande com o Mocão, mas eu só vou falar do Mocão aqui um dia a hora que eu tiver algo concreto para poder falar, para não alimentar falsas esperanças e não me tornar mais um daqueles que prometeram e que fizeram campanhas políticas em cima do Mocão. É verdade. Eu tenho essa consciência e essa responsabilidade em cima disso. Muita gente se beneficiou desse sonho, né, verdade? Muita gente se beneficiou do sonho de muitas pessoas naquela região, não só naquela região, mas na cidade inteira. Com certeza, é verdade, né? Bom, aí dentro de tudo isso, né, atuando como educador social, atuando dentro do esporte, tendo sangue, né, esportivo, como é que o senhor chegou na questão de entrar na vida pública como vereador? Eu acredito muito que todos nós temos a nossa veia política. As suas ações são atitudes políticas e a sua omissão também é uma atitude política. Tudo que a gente faz hoje tem política. Quando você reclama, quando você reivindica, quando você se omite também é uma ação política. Quando você fala que vota porque você acredita, quando você fala que vota, que não vota porque não acredita em mais ninguém. Todas as nossas ações são ações políticas. E eu acho que é na política que a gente tem a verdadeira chance de mudar a vida das pessoas. Né? Então eu sempre tive essa veia política, mas eu vim descobrir isso um pouco depois, quando eu fui gerente do Cianorte, quando eu comecei a enxergar como que funciona o processo, quando eu comecei a enxergar como que aquela estrutura daquele Cianorte ficava daquela forma, com tanta gente dependendo daquilo ali e poucos faziam. E aí aquilo ali começou a incomodar, foi a minha primeira tentativa quando eu fui gerente do Cianorte, inclusive o meu nome era Odair do Cianorte por causa disso, mas assim, essa necessidade, até porque o fato da gente mexer muito o lado religioso, desabrocha também esse lado social.
E o lado social, infelizmente, a gente sozinho a gente não consegue fazer. Temos um trabalho que a gente desenvolve na comunidade Dr. João Alves, naquela comunidade mais carente, há 3 anos. Todos os meses nós estamos lá fazendo uma atividade social que não cabe aqui falar qual que é, porque eu não gosto de expor muitas pessoas. Mas a gente trabalha há 3 anos nessa comunidade. E é muito gratificante você chegar lá e todos te conhecerem devido ao trabalho que você já faz, independente de política. Mas quando você tem um mandato, começa a facilitar mais as coisas. Você pode levar uma pavimentação, você pode cobrar naquela região do Delfino, por exemplo, uma das nossas bandeiras, que é um salão de velório, onde as pessoas possam enterrar, onde as pessoas possam velar, né, dignamente os seus entes queridos que viveram assim naquela região. Hoje, quem vai não precisa, mas quem fica é que precisa. Né? Quando as pessoas perdem um ente querido, eu perdi minha mãe, por exemplo, lá no Delfino, foi velada na Avelar. É muito distante, não são todas as pessoas que têm condições de deslocarem para Avelar, para Santa Casa, enfim, outros salões de velórios distantes. Então, nós conseguimos uma emenda parlamentar através do deputado Arlen Santiago, e já passamos para o prefeito, já está nos cofres da prefeitura, estamos trabalhando nesse projeto para que aquela região do Grande Delfino, quando a gente fala Grande Delfino, engloba todos os bairros ali, eu não vou enumerar todos para não correr o risco de deixar um de fora, mas todos os bairros que compõem ali o Grande Delfino, aquela região é muito grande e a gente tem uma esperança de levar esse salão de velório para dar uma situação, uma condição mais digna para aquelas pessoas. Verdade. No momento mais difícil da vida da gente é quando a gente perde um ente querido. Verdade. Né? Muito bem, né? Então falamos um pouco sobre isso. Nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco a gente vai falar ainda sobre a atuação do vereador Odair Ferreira no seu primeiro mandato, um projeto muito importante, né, que o vereador encampou e essa semana será muito decisivo. Você vai ficar sabendo qual é esse projeto daqui a pouquinho, depois do intervalo, aqui no nosso Café com o Vereador. Já já a gente volta. Odair Ferreira é natural de Capitão Enéas e se mudou para Montes Claros aos 5 anos de idade, passando a ser morador da região do Grande Delfino. Formado em Educação Física, atuou como gerente da Cianorte, coordenou projetos de geração de renda da Pastoral da Criança, foi educador social do programa Poupança Jovem. Trabalhou como coordenador do projeto Rades Incra e trabalhou com diagnóstico de sistemas agrários. Foi vice-diretor da Escola Municipal do Narciso e membro da Renovação Carismática Católica de Montes Claros. Odair Ferreira é filiado ao Partido Solidariedade. Muito bem, estamos de volta aqui no nosso programa Café com o Vereador, hoje conversando com o vereador Odair Ferreira. Estamos já no primeiro bloco, falamos um pouco sobre a história, né, um pouco do nosso vereador, também sobre as suas origens, o seu trabalho aqui na Câmara, já agora no primeiro mandato. Nesse segundo bloco vamos falar ainda um pouco mais, né, vereador, sobre o seu trabalho aqui. Depois de entrar, né, aqui na Casa Legislativa, qual foi aí sua impressão, não só da Casa Legislativa, mas a partir daí, qual a perspectiva que o senhor viu atuando aqui na Câmara? Eu confesso que eu tive uma surpresa. Quando você almeja muito e quer muito algo, você tem aquela sensação, será que tanto sacrifício que eu fiz para estar aqui, quando eu chegasse aqui, eu falei assim, poxa, valeu a pena. Porque uma campanha política ela é muito desgastante, ela é muito assim, sacrifica muito. Só quem passa por ela sabe, né? E eu não tenho vergonha de falar, eu fiz 4 tentativas para ser vereador. Então as pessoas, de repente, que não sabem da trajetória da gente, enxergam a gente aqui
acha que caiu do céu, Já chegou acha chegando. que foi fácil, acha que chegou chegando. E eu agradeço muito a Deus por ter sido eleito exatamente agora. Porque essa administração do prefeito Humberto Souto nos dá condições de trabalhar. Talvez se eu tivesse sido eleito em outra oportunidade, eu não teria em 2 anos conseguido tantas coisas que a gente conseguiu, principalmente naquela região do Grande Delfino. Eu confesso que eu me surpreendi em relação àquilo que já foi feito em tão pouco tempo de mandato. E aquilo que ainda pretendemos ter. Quero ter muito mais benefícios, não só para aquela região, mas para toda Montes Claros, onde as pessoas nos requisitarem, onde se chamarem, a gente está pronto para poder estar atendendo as reivindicações. Inclusive, essa semana, o senhor estará indo até Brasília para falar de um projeto muito importante para a cidade, né, vereador? Sim, eu acho que a gente, como parlamentar, a gente tem que estar sensível às necessidades mais importantes, porque aquelas do dia a dia são cotidianas, os pedidos, mas a gente tem que ficar atento àquilo que você vai deixar um legado, né? O que é um legado? É você olhar lá para trás e falar assim, poxa, valeu a pena, eu contribuí para isso, isso e isso. Esse projeto se trata da ligação entre os bairros de Lourdes e o bairro São José. Para explicar melhor, hoje os principais caminhos, né, as principais ligações entre essa região e o centro de Montes Claros se faz pelo viaduto Roxo Verde e pela Avenida Dulce Sarmento. Qual o nosso objetivo? De fazer a passagem sobre os trilhos, aonde tem a Avenida Atlântida, no bairro de Lourdes, dando sequência na Rua Ângelo de Quadros, no bairro São José. Isso aí desafogaria toda aquela região, o trânsito, desde o bairro Independência, Belvedere, Carmelo, toda aquela região, eles não teriam mais apenas 2 opções, eles teriam essa outra opção, principalmente o bairro de Lourdes, para fazer essa ligação. Segundo me consta, esses trilhos eles estão há aproximadamente 100 anos nesse local, um século. E nessa época, Montes Claros praticamente era uma vila, então o que acontece? Montes Claros cresceu muito e essa região ela ficou isolada do centro de Montes Claros. Então, qual o nosso objetivo? Fazer com que o DENIT aprove essa liberação. A principal dificuldade que tem hoje é essa liberação. Para isso, nós agendamos uma reunião no DENIT, estou indo com o deputado federal Marcelo de Freitas, para tentar viabilizar. Já estamos com o projeto em mãos para poder apresentar a viabilidade e a necessidade de tudo isso. Estou na esperança que a gente consiga êxito nessa viagem, porque, acredito eu, a partir do momento que o DENIT fizer essa liberação, o prefeito Humberto Souto, com a expertise e com toda a sua visão, ele não pensará 2 vezes para fazer essa obra tão importante para Montes Claros. Só para a gente entender um pouco a importância dessa obra, quem nos assiste, né, e usa a passagem ali do Roxo Verde ou a Avenida do Sarmento, pode entender com clareza o que é aquele trânsito, principalmente nos horários de pico, né, vereador? Verdade. Ainda mais que a gente tem ali o Colégio São José, que é um colégio tradicional, que tem, não sei aproximadamente a quantidade de alunos, mas são muitos alunos, e o trânsito ali fica totalmente congestionado, seria também uma das opções a mais para as pessoas, né, estarem ali fugindo, entre aspas, daquele trânsito nos horários de pico, passando por essa outra avenida, se Deus quiser vai dar certo, né? Seria um divisor de águas para aquela região. Haja visto exemplo quando se fez a liberação no bairro São Judas ao bairro Dr. João Alves. Exato. Quem se lembra daquela passagem antigamente e hoje como que alavancou aquela região. Então, eu acredito que, como parlamentar, a gente tem que ter um olhar crítico para realmente as obras mais importantes e que, às vezes, não tem um custo tão elevado, mas existe algumas situações burocráticas que, com um apoio político, com a vontade política, a gente consegue. Vamos fazer uma tentativa. O senhor falando dessa passagem do Dr. João Alves, né, eu me arriscaria a dizer, nós tínhamos uma passagem pequena na Ponte Preta, depois nós tínhamos uma passagem
menor ainda, que era ali o início da Avenida Nossa Senhora de Fátima, e virava um tumulto, né? Congestionava tudo. Depois dessa ligação lá na Avenida das Américas, né? Então o trânsito todo fluiu e de maneira muito boa. É um exemplo que mostra como esse projeto da passagem da Rua Ângelo de Quadros poderá desafogar muito, né? Exatamente, é um belo exemplo que se trata da mesma situação. Exato. E a importância das duas regiões com a mesma importância, né? Porque essa região ali do São Judas é muito importante, muito grande. E essa região leste de Montes Claros, como eu disse, até o bairro Independência, que está lá do outro lado, será beneficiado através dessa travessia. A região leste é muito grande, sujeita a mais crescimento ainda, né? Sujeita a mais crescimento então ainda. tem que pensar nisso, né? O seu projeto vem de encontro a isso, né? E a gente espera sucesso, com certeza, né, na viabilização, para que dessa maneira a população possa ser beneficiada, né? Eu espero estar aqui num outro café com o vereador para anunciar essa obra. Com certeza. Vamos fazer esse compromisso. Se der certo, eu acredito que vai, e a gente vai estar anunciando aqui que será de suma importância para Montes Claros, toda aquela região ali. Vereador, antes da gente finalizar o nosso programa, né? Como é que o senhor vê hoje, né, as demandas de Montes Claros? O senhor falou da atuação importante da administração do prefeito, né? Mas toda cidade tem demandas, né? Como é que o senhor enxerga Montes Claros hoje? Eu enxergo Montes Claros como uma cidade em total desenvolvimento e crescimento. Quem chega em Montes Claros, quem vem de fora, tem essa sensação. Às vezes, quando a gente está aqui o tempo inteiro, a gente acaba não notando muitas coisas. Mas Montes Claros hoje, eu me orgulho de dizer que é um exemplo em infraestrutura. É lógico que, como todas as cidades de porte médio, grande, tem seus problemas na área social, na saúde, na educação, enfim. Nenhuma cidade no mundo vai deixar de ter algum problema. Verdade. Mas o mais importante é que o prefeito e a prefeitura trabalham para sanar esses problemas. E principalmente nessa parte de infraestrutura, a gente está muito bem servido. Muito se fez, muito há de se fazer ainda. E a gente está, como vereador, a gente está cobrando, está pedindo, principalmente naquelas regiões onde a gente requer maior atenção, por aquelas regiões que confiaram na gente também até o voto. E eu sou muito fiel à minha região, sou muito fiel àquelas pessoas que acreditaram em mim. Levamos a Avenida Olímpio Magalhães, mais de 1 quilômetro de avenida, ao lado do Mocão. Estamos agora trabalhando em cima da Avenida L, que será a ligação entre o bairro Delfino e Novo Delfino, que também será um marco naquela região. Sabemos que tem a outra via, porque é via dupla da Avenida Olímpio Magalhães, estamos trabalhando em cima disso. Estamos conseguindo o salão de velório para aquela região do Delfino. Conseguimos, já foi licitado, só falta a ordem de serviço, muito importante se dizer, a ponte que ligará o bairro Belvedere ao bairro Veneza Parque, que também será uma obra importantíssima naquela região, através da Rua Aliança, que passa ali pelo Santa Lúcia, e desafogaria todo o trânsito de quem mora ali no Belvedere, que é um bairro que está em franco ascensão, com todos os loteamentos que estão naquela região, com o Parque Belvedere, que será assim, inaugurado, acredito que em breve. Né? A principal ligação, as principais ligações hoje do bairro Belvedere é através ali do Córrego das Melancias e do bairro Camilo Prates. Essa ponte ela vai passar exatamente no centro do bairro, ali pela Igreja Católica do bairro Santa Lúcia, fazendo essa ligação. O prefeito já licitou essa obra, está faltando apenas a ordem de serviço. Né? Temos um semáforo que nós conseguimos colocar na Avenida Neco Delfino com a Avenida das Palmeiras, onde já teve vários óbitos naquela esquina. Era uma reivindicação muito antiga daqueles moradores. Já está completando 11 meses de instalação no semáforo, sem nenhum registro de acidente naquele local. Esse é o verdadeiro sentido do trânsito. É quando você, estatisticamente, você mostra que aquilo que você pediu não é com cunho político, é para atender realmente uma necessidade daquela comunidade, e a gente tem que ter a responsabilidade de pedir em relação ao trânsito aquilo que realmente é necessário
não existe politicagem, não existe política em cima de trânsito. A gente tem que ter responsabilidade e temos também uma MC Trans que é muito sensível a isso, com um belo trabalho aí do nosso Brizolinha, Zé Wilson. Então, graças a Deus, nós estamos conseguindo contemplar uma região que há muitos anos esperava por esse desenvolvimento. Avenida Neco Delfino, Avenida L, Salão de Velório, Ponto Belvedere, enfim, semáforo. Então, várias ações que já foram feitas e outras que ainda virão. Muito bem. Então nós estamos chegando ao final do nosso programa. Conversamos hoje com o vereador Odair Ferreira. Vereador, muito obrigado e que em breve você possa voltar aqui para contar mais novidades para a gente. Obrigado eu. O programa Café com o Vereador fica por aqui. Próxima semana a gente tem um novo convidado. Eu aguardo vocês. Até lá.